Casa Nova. Não além Oi? disso. Bom, a gente conclui 7 horas, não é isso? 7 certo, não vai passar disso, não. Ok. O computador está um pouco lento, mas ele está indo. Já vai sair já o... Nossa, está demorando muito. Pode falar para a Jéssica entrar na página que já está indo, tá processando agora. Está no ar. Tá no ar? Conseguiu ver aí, professor? Sim. Então tá, que não saiu aqui na página aqui, mas é só pegar o link da página e passar. Bom, pessoal, não consegui ver aqui ainda não, mas... Bom, é um imenso prazer a gente estar aqui com... Tá travado aí para o senhor, não, né? Não. Engraçado, para mim tá travado aqui. Tá no ar aí? Tá. Meu computador travou. Estranho. Tá, o negócio é ele não parar. Bom, é um imenso prazer estar aqui com nosso amigo Celso, deputado, ex-ministro, né? E agora presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá. E uma das pessoas assim que a gente admira muito pelo trabalho que ele tem feito e tem desenvolvido na política, um trabalho voltado para as questões humanas. E a gente está aqui para conversar, não com o deputado, não com o político, a gente está aqui para conversar com um representante simplesmente. A gente está aqui para conversar com a pessoa, né, que é uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande pela ideologia, por aquilo que ele defende, né, pela forma de defender e de se posicionar em prol do povo. É o nosso deputado, o nosso amigo professor Celso Pancera. Professor, é um prazer receber o senhor aqui com a gente. Ô, Zé, tudo bem? Tudo. Prazer falar contigo. Você aí lá no Olavo Bilac, eu aqui Isso. na Pauliceia, todo mundo em Duque de Caxias, com os problemas de infraestrutura na internet que tem aqui, que congela. A minha está congelada. É, isso aí, normal, a gente vai fazendo e vai desafiando a sorte. Você sabe, o Zé, em 2005, já vai tempo, nós abrimos aí pertinho de você, como é que é o nome dessa rua principal que liga Rua Jamaria? Oi? Rua Jamaria ou Pedro Lessa? A Pedro Lessa, o primeiro telecentro da Baixada Fluminense. Nunca ninguém tinha colocado internet grátis na Baixada Fluminense. Eu acho que nem no Rio de Janeiro tinha. Eu tinha um programa do Prodeste, se não me engano, muito tímido, em alguns lugares do estado, mas aqui na Baixada, com certeza, nós inauguramos, em 2005, o primeiro telecentro com internet grátis aí pertinho de você, né? E naquele tempo não tinha internet, né? A coisa era muito ruim, né? E nós conseguimos fazer com que a Telemar, naquela época, estendesse um fio de par trançado, que chamava, que não era uma fibra ótica, né? Era um fio um pouquinho melhor de cobre do que esse que fazia a ligação com o telefone. Eu lembro disso. Nossa, idade da pedra. Computador a gasolina. Eu me lembro daquele barulhinho que fazia a internet. Quando discava a internet era um problema aquilo, né? A gente só tinha internet grátis a partir de meia-noite, ou seja, quem não podia pagar um pacote de dados, o que a gente fazia? Ficava esperando até meia-noite, para que de meia-noite até 6 horas a gente tinha internet grátis. Então, se a gente tinha necessidade de usar a internet, a gente tinha que ficar acordado até meia-noite, iniciar os trabalhos meia-noite e 6 horas encerrar, porque esse era o período que as operadoras liberavam, no caso, a operadora liberava
para a gente ter acesso à internet. Isso ajudou muito, eu me lembro muito. Naquele tempo a gente pagava ainda o acesso ao e-mail. Não sei se você lembra, mas conta de e-mail era paga. Pagava, tinha. Não era gratuito, não. Hoje em dia. Um dos que fazia muito isso era o UOL, né? O UOL era um dos pagos, né? Eu acho que caiu agora. Está aparecendo aí? Bom, você está ouvindo o áudio aí, pessoal? Acho que deu um tweet aí no computador do meu amigo Zéia. Eu estou aguardando o retorno dele aí. Estavam falando exatamente isso, né? A infraestrutura da internet na Baixada Fluminense já foi muito, né? Mas ainda assim é muito ruim. Os operadores meio que bagunçam, desrespeitam o usuário da Baixada Fluminense. Coisa impressionante. Como o sinal aqui é ruim. Mas é isso, vamos aguardar o nosso amigo Zéias retornar aí para a gente retornar a nossa live. Porque com o Covid-19 ficou todo mundo em casa, escondido e tal, não pode mais se encontrar, não pode abraçar, né? Aquele bate-papo legal, então tem que fazer as lives, tem que fazer a distância mesmo. E essa é uma boa forma de conversar com as pessoas, através da internet, do Facebook e as lives organizadas aí por pessoas gente fina como o Zéias. Mandou uma mensagem. Deixa eu fechar meu vídeo. Pessoal, se vocês estão me ouvindo, o Zéias acabou de mandar uma mensagem aí para o WhatsApp para mim, que ele está reiniciando o computador dele para ver se sai da trava, ele travou a internet dele, para a gente continuar aí a live que mal começamos. Tá? Então, eu vou ficar aqui na frente de vocês sorrindo. A Jéssica aqui do lado, dando suporte. Até o Zéias conseguir retornar. Mas ele acabou de mandar um áudio para mim aqui, que está retornando daqui a pouquinho. Vou até reproduzir o áudio para vocês agora, quer ver? Travou e caiu, a gente está voltando já. Estou reiniciando o computador aqui. Oi, Fabrício. Está me ouvindo, Fabrício, Leandro, a Carla que está aí também. Fábia, tudo bem, Fábia? Tranquilo? Povo de Caxias aí, conectado. Vocês estão ouvindo? Manda uma mensagem para a gente aí, no texto. Fabrício está falando assim, culpa da Jéssica. Que bom, então tá bom. O Fabrício, não é culpa da Jéssica, não, é da internet. Que eu estou vendo aqui as mensagens que estão mandando aí para o telefone da Jéssica.
Mas é isso aí, vocês sabem como é ruim, né? Fabrício é lá de Belfort Roxo, sabe como é ruim a internet por aí, né, Fabrício? Aqui eu tenho uma internet de cabo, eu conseguia botar aqui em casa um cabo, e por isso que ela tem uma certa estabilidade maior, né, a minha internet, porque eu consegui botar um a cabo, então ela dá uma estabilidade maior. A banda não é muito grande, mas ela não congela, eu consigo participar de muitos eventos. Hoje, vocês verem, eu gravei 2 programas para a TV lá de Petrópolis, sobre ciência e tecnologia, à tarde, participei de 2 reuniões sobre ciência e tecnologia também, de reuniões nacionais, e deu para trabalhar bem, mas por essa questão do cabo, né, que aí não congela tanto, mas a infraestrutura de internet é muito ruim mesmo, muito ruim. Então é comum congelar. Meu telefone é da Vivo e é uma grande porcaria, porque congela com facilidade, tem horas que chega a ser irritante, né? Realmente o serviço é muito ruim. As operadoras não ligam muito para a baixada, assim, aquele povo lá, né? Então, todas as operadoras, né? Energia é assim, água, vocês sabem, é um horror, a SEDAI é um horror, né? Todas são, a intermitência da energia também é muito elevada, né? A energia da SERG, da Light, né? Agora é a ANEL, né? Antiga SERG. Todas são muito intermitentes, muita falha e queimam muito equipamento. Tem a ver com essa infraestrutura muito ruim aqui, né? Enildo, Júlio, lá de Pinhalzinho, Roberto Oliveira, tudo bem? Galera aí se ligando na nossa live. Olha o Casanova aparecendo. Enfim, chegamos aí. Casanova, eu tomei conta da tua live aqui, cara. É uma live solo, é uma live solo. Se eu soubesse tocar um violão, eu teria feito uma musiquinha. Tá, né? Não, tranquilo. Vou tirar só o eco aqui. Mas bom, como eu não sei cantar, eu fiquei falando. Bom, vamos voltar de onde nós paramos. Bom, então, assim, a gente falava exatamente da infraestrutura da internet, né? Boa noite, Renildo, Fabrício, Júlio, Roberto. Olha só. Bom, vamos voltar. É muito difícil fazer política, né, no nosso país e sem se envolver, sem se enrolar. A gente está vendo aí como é que está as reportagens constantemente. E por esse motivo, sou uma pessoa que a gente admira muito. E nós não estamos trazendo aqui o político, nós estamos trazendo aqui um amigo, uma pessoa que lida com a gente com respeito, né, que trabalha com a gente com muito respeito, uma pessoa que a gente admira mesmo. E aqui a gente sabe que não é rasgação de seda, a gente não tem esse negócio, é porque é uma pessoa que a gente gosta demais, uma pessoa que a nossa família gosta, que a gente gosta. Então, eu queria que o senhor falasse aí para o público quem é Celso Pancera por Celso Pancera. Fábio, abraço grande. É difícil, é difícil. Um sonhador, é um cara que acha que vale a pena manter alguns princípios na política. Custa caro, né? Tem um custo elevado, né? Mas é assim mesmo, não tem jeito, né? Como eu tenho fisicamente eu sou muito branco, né? Cara de estrangeiro, as pessoas acham que sou um cara antipático. E assim eu tenho uma certa dificuldade em alguns círculos, né? Que não me conhecem, principalmente pessoal que luta por direitos raciais, mesmo de gênero, né? Isso porque acaba estigmatizando dos dois lados, né? Isso é um problema muito sério, mas eu faço isso de luta contra o preconceito racial desde a minha infância, né? Desde a minha juventude, né? O primeiro centro acadêmico, né, que não era nem centro acadêmico, era um centro cívico escolar. A primeira entidade que eu ajudei a fundar em escola, eu estava no 6º ano, no ginásio. Você vê como eu faço isso há muito tempo, né? Isso foi em 77, 78. E de lá para cá eu não parei mais, né? A gente sempre teve uma atuação em questões assim mais sociais, né?
Depois, quando fui a Porto Alegre, na antiga empresa que eu trabalhava, na associação de funcionários, eu fui da oposição dos comerciários, né? Eu era comerciário lá em Porto Alegre. Depois, na faculdade, eu participei do centro acadêmico, depois ajudei a fundar o Diretório de Estudantes, depois fui da União Integral dos Estudantes do Rio Grande do Sul, vim para o Rio de Janeiro como me elegi na Executiva Nacional da União Nacional dos Estudantes, ajudei a fundar o PT em Porto Alegre, ajudei a fundar o PSTU aqui no Rio de Janeiro, né? Então, tem uma militância muito antiga. Nós falávamos agora há pouco aí da questão da internet grátis aqui na Baixada. Primeiro impacto que eu que escrevi o projeto, certo? Eu e um cara chamado Xodó, que trabalha nos sindicatos bancários, né? Nós escrevemos o primeiro projeto, escrevemos na FINEP, depois, com a ajuda do Alexandre Cardoso, do governo do Lula, conseguimos liberar o recurso do projeto, e aí foi um tempo, nós escrevemos o projeto em janeiro de 2003, começamos a implantar o projeto em meados de 2005, foi até 2009, né? Antes disso, eu estive na luta, eu escrevi o primeiro projeto de passe livre escolar. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor trabalhou com essa questão do passe livre para estudante, né? Eu era da UNE e trabalhava no gabinete do vereador Guilherme Rezer. Isso era onde? No Rio de Janeiro. Ele era servidor público, ele era funcionário do Banco do Brasil, era dos sindicatos bancários. Na eleição de 88, ele se elegeu vereador. Eu fui nomeado no gabinete dele para trabalhar na UNE e no gabinete. A lei orgânica municipal aqui do Rio de Janeiro, da capital, e eu ajudei, na época, a equipe do então vereador Edson Santos, né, que depois foi deputado, foi ministro também. O Edson Santos era do PCdoB na época, e o nosso gabinete, o gabinete do Edson Santos, é que escrevemos, né, em conjunto, a lei, depois foi aprovado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com enormes mobilizações, passeatas, greves de estudantes do ensino médio, né? Tinha a AMES, né, que é a Associação Municipal de Ensino de Estudantes de Ensino Médio, né, estudantes secundaristas, lá do Rio. O presidente, eu acho que ele era presidente, era o Cláudiozão, né, meu amigo, era militante com a gente, tinha a Luiete, era boa lá, e a gente ajudou eles a mobilizar e aprovar o projeto de lei na Câmara, esse projeto que eu ajudei a redigir. Depois de aprovado e sancionado pelo prefeito Marcelo Alencar, eu acho que era o prefeito à época, né? Aí as empresas de ônibus não queriam implementar, e nós íamos para a porta das escolas, no horário de saída dos alunos, para forçar os ônibus a aceitar os alunos pela porta da frente, sem pagar. Eu lembro, assim, teve quantas mobilizações, quantas vezes a gente sentou na frente dos ônibus, na porta de escola, para o ônibus não sair sem... Tipo assim, eu aceitava o aluno pela porta da frente, o ônibus não andava, a gente deitava na roda, embaixo da roda do pneu. Eu me lembro que... Sentava. Era um negócio meio kamikaze. Mas eu me lembro que... Desculpa cortar o senhor, porque para não esquecer, eu me lembro que eu passei eu perdi acesso a diversas escolas fora daqui do bairro do Olavo Bilac, porque na época a gente não tinha condição de pagar a passagem, né? E a gente tinha até uma relação com a Regina, que a Regina vendia uns passezinhos que eram azuis ou vermelhos, ou verdes, e aí você comprava aqueles 30 ou 28 passes para você usar para conseguir ir para o colégio, ou seja, você tinha uma passagem mais barata, mas mesmo sendo mais barata, era cara ainda para a gente conseguir acessar outras escolas. Isso aí foi de muita valia, isso. Aqui em Caxias eu participei também, porque depois, quando a gente fundou o PSTU, eu vim para a Baixada para ajudar a construir o PSTU e trabalhei nos sindicatos bancários, aqui da Baixada Fluminense, que a sede é em Duque de Caxias. E na época,
começaram as passeatas aqui, promovido pela UEDC, aqui em Caxias. O presidente da UEDC era o Tom. Tinha o Tom, tinha a Tati hoje é professora da UERJ, né? Ela se formou em Ciências Sociais, é professora da UERJ. O Tom é jornalista, não sei onde está trabalhando, mas eu sei que ele mora aqui em Caxias ainda, né? Tinha a Magleide, que eu nunca mais tive contato com ela, a Márcia Macedo, que é servidora da Rede Municipal de Educação, professora ainda na Rede Municipal de Educação, e nós ajudávamos aí na época o CEP também ajudou, eu colocava carro de som que ajudava a organizar as manifestações, e a Câmara de Vereadores aqui de Caxias aprovou a lei, e nós ajudamos também a implementar, então eu tenho essa Esse história. orgulho. Não, isso é sensacional. A gente fez. Eu tenho uma foto muito engraçada de uma passeata que a gente fez em Nova Iguaçu, que saiu no jornal hoje. Muito engraçada a foto. Que foi na época do Fora Collor e tal. E a gente fez uma peça de teatro no centro de Nova Iguaçu, e o vice-presidente era o Itamar Franco, e eu me vesti de Itamar Franco, eu era Itamar Franco. Com tupete e tudo. Eu ainda vou achar essa foto, foi engraçadíssimo. Né? Aí você vê como a gente andou no mundo lutando por justiça social e igualdade de condições para as populações menos favorecidas. Né? Então, pois é. O nosso DNA, isso ninguém tira. Graças a Deus por isso. E tem uma história que eu queria trazer à tona, que a gente está acostumado aqui o senhor falou pela questão da cor, do senhor ter um estereótipo diferente, que de fato aqui no Rio de Janeiro a maioria basicamente é negra, quando não é negra do sol, é negra do bronze, né? Mas enfim, a maioria é gritante, segundo o IBGE, né, a maioria da população brasileira é negra, né? E assim, e a gente pensa que determinadas situações só quem viu fomos nós, os negros, assim, até por conta. E tem uma história que eu fiquei conversando com o senhor há um tempo passado, né? O senhor falou a respeito de o senhor trabalhar fabricando tanques de cimento num frio danado no sul do país. O senhor trabalhava numa fábrica. O senhor me explica como é que é? O senhor fabricava cimento, fabricava tanque, peças de cimento pré-fabricado, né? Eu trabalhei em casa de material, até achei engraçado. Falei, mas o Celso trabalhou com isso? A vida era dura. Aí continua sendo, né? Mas já foi pior. Mas assim, eu com 7 anos, eu ganhei uma caixa de engraxate do meu padrinho. Então, a partir daí, eu passei a ganhar o meu dinheiro e não depender mais do meu pai, né? Então, trabalhei sempre desde muito cedo. Aí depois eu trabalhei em padaria, fábrica de refrigerante, que aparecia, fábrica de bateria, entreguei jornal. Precisava ganhar dinheiro, família muito pobre, né? Mas essa da fábrica de artefatos de cimento, na verdade, era uma funerária, que tinha a parte de funerária e a parte de produção de artefatos. Tinha a parte de produção de equipamentos agrícolas, né? Para a criação de porcos, né? E, assim, uma parte disso aí era feito de concreto. Então, a gente fazia isso em moldes de concreto. E sabe que era muito duro, né, os velhos? Porque o frio no sul, lá no oeste catarinense, até a minha irmã está assistindo, estou vendo a Sônia Vida, lá do Pinhalzinho, ela conhece. Lá são quase 1.000 metros de altitude, né? Então, é muito frio e muito úmido. E o inverno lá é rigoroso. E, como eu estudava à tarde, eu ia para a aula, não faltava aula, o que eu fazia? Eu ia cedo, né? Eu tinha uma cota, eu tinha que fazer, acho que era 2 tanques de lavar roupa, 4 coxos para corpo beber água. Eu tinha que cumprir uma cota todo dia. Era muito duro. Então eu ia muito cedo, eu mexia, não tinha betoneira, a gente mexia o concreto na mão, né? Tinha que estruturar o molde, fazer estrutura de arame, e não tinha assim EPI, esse negócio de EPI, não sabe, era pé descalço, sabe?
tamanco, que é roupa, calçado velho, a roupa que a gente tinha, calção, porque estragava muito a roupa, aquele trabalho, um frio do cão, não tinha telhado, era no relento mesmo, né? E de madrugada, 6 da manhã, aquele frio tremendo, umidade, virando concreto, para a gente poder fazer as coisas no tempo e assistir a aula, né? Então era uma vida muito dura mesmo, assim, que a gente... E que a maior parte dos brasileiros levam, né? Independente da cor, né? Independente da cor da pele, né? Da etnia, né? O recorte, para mim, sempre é de classe, eu sempre falo isso. Né? As pessoas fazem recorte pela raça. A raça e sexo, né, o gênero, a gente tem que lutar contra a discriminação, porque existe mesmo, as mulheres ganham menos que os homens em tarefas iguais, os negros têm mais dificuldade de conseguir posições de destaque no mercado de trabalho, independente da sua qualificação, existe, isso é real, né? Isso existe, mas o grande recorte que eu vejo é o de classe, né? Quem tem os meios, quem domina os meios de produção, e aqueles que trabalham para sustentar os meios de produção e suas formas de opressão do Estado, né? E a gente sempre trabalhou muito, eu, minhas irmãs, tá o Júlio, meu irmão, também assistindo, você está vendo aí. Mas é uma vida muito dura, continua sendo, né? Eu acho que com a idade que a gente também estudou, o Brasil melhorou um pouquinho, particularmente depois dos governos do Lula e da Dilma, a vida ficou menos dura. Ainda é muito ruim, mas despiorou bastante, né? Despiorou é uma ótima fala. Despiorou, né? E a gente se inventa, se reinventa, estuda, não para, né? Mas é muito ruim. Mas eu tive essas experiências aí, muito duras, né, com a vida. Mas, enfim, é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Agora, então, que esse negócio do Covid aí vai piorar, se está ruim... Eu acredito também. Com certeza, vai piorar ainda mais. O desemprego vai ser muito duro, servidor público com salário atrasado, empresa reduzindo o salário e demitindo. Pode ter certeza. E com esse presidente inepto que nós temos, que infelizmente a bancada fluminense votou em peso nesses croques, entendeu? Que está bagunçando de vez com os empregos, com o Estado de Proteção Social do Brasil. Bagunçando, bagunçando, tripudiando, uma irresponsabilidade absurda, mas enfim. É o preço que a população acaba pagando por não pensar, né? Mas vamos lá, eu queria saber, no pensamento do senhor, o que é esquerda, porque a gente está falando aqui já de um pensamento de esquerda, mas é sempre bom a gente passar para o outro um pouco daquilo que a gente pensa, que às vezes existe muito mito com relação. O que para o senhor é um pensamento de esquerda? Esse negócio de esquerda e direita é lateralidade, né? Tem direita e esquerda. Isso é uma lógica de funcionamento da humanidade. Mas surgiu como conceito político na Revolução Francesa. Quando instalaram o parlamento francês, o sans-culotte, que é aquelas pessoas que não usam culotte, aquela roupa, parte da roupa, né, que significava usar culotte era ter dinheiro, eram os burgueses que usavam, a pequena burguesia. O sans-culotte, que não tinha culotte, ficava à esquerda, do parlamento, que era a parte mais pobre, vamos dizer assim, do parlamento, e também as partes mais radicais dos políticos, aqueles intelectuais, os poetas, os escritores, enfim, que também tinham um pensamento mais radical de mudança do Estado burguês, de instituição do Estado burguês e construção de novo Estado, né? E aí, então, por isso que ficou à esquerda, eles sentavam à esquerda, do lado da esquerda da esquerda, e à direita eram os burgueses, os pequenos burgueses, os proprietários de terra, os proprietários das oficinas, né? E esse conceito acabou se consolidando, porque a gente ainda vive num conceito de Estado daquele tempo, né? A gente tem a burguesia, a pequena burguesia e a classe operária, né? Então essa coisa ela vem sendo replicada esses quase 2 séculos, né? 2 séculos já que tem, né? O Manifesto Comunista fez 1,5 século, né? De existência, vai fazer 2 séculos em 2048, né? Mas em 2008 fez 1,5 século de Manifesto Comunista, né? 2009. Então essa questão vem de lá.
Então, isso transpôs para depois, para a construção das internacionais socialistas, que eram os partidos radicais, né, de que ficaram lutando contra os Estados burgueses na Europa, né, e depois se consolidou essa imagem com a Revolução Russa, né, quando os bolcheviques tomaram o poder, e os mencheviques, que eram a parte, vamos dizer assim, da burguesia industrial e agrícola russa, lutava contra os bolcheviques, organizaram o Exército Branco contra o Exército Vermelho. Então, manteve essa ideia do vermelho à esquerda e o azul, o branco na direita. Né? Essa construção é subjetiva, mas é uma que hoje funciona. Em geral, os partidos mais progressistas, que defendem as questões da soberania nacional, né, que tem um discurso de defesa das leis trabalhistas, da intervenção do Estado como moderador da luta entre o capital e a classe trabalhadora, tem essa visão que são de esquerda. Então, nesse conceito, eu sou de esquerda. Continuo sendo com muito orgulho. Não, eu tenho uma pergunta. Eu tenho que mandar aqui uma lua aqui rápido aqui, que é para a Hari, né, que é uma parceirona que sempre está nos ajudando, para a Fábia, que está aqui, fez o comentário, né, para o Leandro, para a Dinorá, para a Sônia. O Renildo falou aqui, embora não faça parte do grupo do político do Celso Pancera, vale salientar que a admiração que tenho por ele vai além da política. Nós somos amigos e ponto. Aprendi muito na convivência que tive com ele, e se hoje tenho uma visão mais sólida e atual, culpa dele, que por várias vezes me ajudou com conversas positivas. Renildo, um abraço apertado para você, a Ruth Alves, né, que é outra gente finíssima, Paulo Roberto, Beto do Cavaco, né, a Valesca, Clara de Deus, né, o Mantra, abração Mantra, né, o Prati, gente fina pra caramba, o Bigu, parceirão, gente fina, Bigu. Né? Então, assim, a gente vai falando aqui, o Nielson, abraço grande. Nielson também é uma pessoa que gosta muito do senhor. Nielson, gente finíssima, saiu na operação, teve na última live com a gente. E o Fabrício Souza. Né? E eu vou falar aqui, mandar um abraço para a Solange, né, para o Vicente Vergalhão, para o Sidney e para o Fábio Marins. Né? Então, assim, aí voltando lá nessa questão da esquerda e da direita, aí a pergunta, que já que a esquerda é algo que foi uma representação do povo pobre, do povo humilde, pleiteando lá um olhar da gestão pública, do governo, para as suas necessidades, como é que o senhor vê hoje, né, tanto pobre, né, tanta gente em situação de miséria, tanta gente votando, se dizendo de direita? Claro que eu acho que o senhor não vai conseguir me dar uma definição completa sobre isso, mas, assim, para o senhor, o que houve aí? Isso tem muita coisa subjetiva, né? Você não é porque é a esquerda que defende o trabalhador se sente representado, nem sempre ele se sente representado, a trabalhadora, nem sempre a mulher se sente representada por outra mulher, nem sempre o negro se sente representado por outro negro. Né? Depende muito da narrativa, da história, do momento. Né? O que eu acho que houve aqui no Brasil, em particular, assim, que desembocou na situação que nós temos hoje, foi uma enorme campanha contra, particularmente, o PT, né? Mas os governos de esquerda, né? Foi uma enorme campanha, as pessoas entraram nessa história e continuam entrando, né? Acreditando nessa história. O PT mudou a vida dos governos, que o PDT, o PSB, o PCdoB, todos fizeram parte do governo PT. Então, o PT tinha majoritário, mas outros partidos também. Na época, eu era do PSB, né? Foi muitos anos do PSB. Mas mudou a história do país. E, obviamente, teve uma recessão econômica muito dura em 2008. O Brasil conseguiu navegar essa recessão até 2014. Foi verdade. 2015. A recessão veio no Brasil, não teve jeito, que ela tinha reflexos mundiais. Houve aí um trabalho muito bem articulado entre os políticos e parte do setor produtivo, setor financeiro, sabotagem do governo da Dilma em 2015, foi claro, isso está muito claro, entendeu? E isso são coisas assim, estava o pré-sal em jogo. Certo? Até o Guedes falou que foi sabotagem.
Tem medo. Esses dias aí, o próprio Moro reconheceu que no tempo do PT a Polícia Federal tinha autonomia. A Polícia Federal nem existia. Isso aí. Era uma vergonha. Os caras bagunçados, não tinha concurso, Nossa, não cara. funcionava. O PT que montou a Polícia Federal. Pô, Entendeu? O Ministério Público ninguém respeitava. O Fernando Henrique Cardoso esculhambava o Ministério Público, nunca respeitou o Ministério Público, como agora o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou a lista tríplice do Ministério Público para botar lá na Procuradoria-Geral da República, rasgou e botou outro cara e andou. E esses caras só existiram quando o PT foi governo. E aí não souberam, entendeu? Trabalhar com conquista, né? Por quê? Porque também era um governo que distribuía renda, melhorou a vida do geral, entendeu? sim, E começou a incomodar as pessoas um pouquinho, aquela euforia do pobre, né? Aquele bem-estar do pobre, porque as pessoas também têm uma elite brasileira muito, muito mesquinha, né? E desembocou nessa campanha enorme, né? Foram 6, 7 anos de campanha dura, prisão. Aliás, hoje estão aprovando o próprio veneno, né? Hoje eles estão provando o próprio veneno, construíram bom. Infelizmente. Está abordando eles agora. Né? Mas, e aí desembocou numa campanha muito forte. Teve também elementos internacionais, né, Zé? Você vê nos Estados Unidos, o Trump ganhou a eleição, né? Fortaleceu o discurso de direita, diversos governos Assustador. na Europa, né, na Israel também, né, teve um conjunto de eleições que foram ganhas, porque o que tem assim que eu queria, só para concluir o meu raciocínio, nessa conjuntura, a direita ela aprendeu a trabalhar bem as mídias sociais. Teve tempo, Eles né? aprenderam a criar os robôs e dominaram isso. Na Folha de São Paulo do final de semana tem uma matéria falando assim, por que os bolsonaristas fazem hashtags com palavras erradas? Você sabe por quê? Polêmica. Não, porque é o seguinte, quando você coloca assim, tralha Bolsonaro presidente, tá? Ela tem um pico, depois ela começa a cair, e você só pode levantar de novo essa hashtag quando ela sumir. Então, quando você reescreve ela com uma palavra diferente, ela volta ela sobe novamente. Entendi. Então, eles pegam assim, eles colocam uma letra errada no meio, uma letra a mais, porque aí o robô randomiza de forma diferente e sobe de novo aquela hashtag. É inteligência, os caras descobriram isso, entendeu? Então, isso deu a eles um predomínio nos últimos... É uma conjuntura, um período curto, nos últimos 4, 5 anos, nas eleições no mundo todo, e que levou um setor novo na política ao poder. Né? E as pessoas acabam votando, porque está na pressão, está na mídia, está na televisão, está na novela, está no jornal, está na igreja, está no supermercado, está no botequim, está no futebol. Essa coisa acaba gerando uma pressão e as pessoas acabam entrando na conversa, né? Infelizmente. Duas coisas que foram assustadoras, porque o que acontece? Eu fiquei assustado, eu cá no meu canto fiquei assustado, porque na época que estava vindo o golpe para Dilma, todo mundo sabia que existia um golpe, existia uma tendência ali a vir um golpe, né? E nesse momento, normalmente, a maioria dos parlamentares eles se aproveitam daquele afã, né? daquele movimento ali, como o senhor falou, dessa moda, né? Para poder fazer política. E o senhor não fez isso. Por exemplo, o senhor cometeu fez duas situações ali que foram totalmente atípicas. O senhor, primeiro, foi o único parlamentar que migrou para o PT. No meio de um movimento de demonização do PT, onde a mídia demonizava, onde, entre aspas, Bolsonaro era santo, era o cara que estava para ser canonizado, não tinha pecado, né? E o senhor foi lá e abraçou o PT naquele momento ali. Todo mundo falou, que isso? O pau quebrando em cima do PT, e o senhor fala, o único parlamentar, no país tem parlamentar que não acaba mais. Aí o senhor é o único parlamentar que vai para o PT, todo mundo ficou apavorado. Né? E chegando, mas antes o senhor ainda fez outra coisa, o senhor chegou lá no meio do Congresso lá, e o senhor, na hora de falar, todo mundo falando em nome do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha filha, eu digo que quero que a Dilma saia da presidência. O senhor falou, não, eu estou
estou com ela. Né? Continuou. Foi uma perda absurda. O Temer ligando para o senhor, né, lhe perturbando para o senhor votar, e o senhor foi lá e foi contra todo mundo. Né? Por que o senhor fez isso? Eu falei. Me custou um mandato, mas é assim mesmo, não tem jeito, né? Não tinha como votar aquele impeachment, aquela tremenda injustiça, um governo que estava indo bem, uma sequência de governos. Criou o Bolsa Família. Aqui em Caxias, cara, olha, Caxias hoje você tem Pedro II, Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, o campus da UFRJ, a FAETEC de Imbarie, escola pública de nível superior, o Hospital Moacir do Carmo, o Arco Metropolitano, o Polo Gás Químico, sei lá, o que mais? Tudo Minha Casa. Isso tudo é legado de governo que olhou para o pobre. E eu não estou falando aqui do Bolsa Família, eu não estou falando aqui do salário mínimo com ganho real, eu não estou falando aqui do pleno emprego. Nossa, não tinha gente para trabalhar nos lugares. As pessoas tinham Exatamente. Escolher emprego. É um negócio louco. E não tinha como você votar contra isso. Estava claro que era um golpe contra uma ideia, contra um tipo de governo. Não tinha. E a partir daí, Oséias, aí as coisas vão se somando, entendeu? Eu estava no MDB, me elegi pelo PMDB. Aí eu fiz uma sequência de votos contra, não tinha votar, destruía o legado do pré-sal, a medida provisória que mexeu no ensino médio, é um conjunto de coisas. O único voto que eu dei para o Temer foi da PEC teto de gastos. Não que eu me arrependo, mas na época chegou num ponto que eu não tinha muito mais o que fazer, porque chegou num ponto ali do meu mandato que se eu não votasse ali, eu ficaria numa situação muito ruim do ponto de vista até de exercer meu mandato, porque o partido pode te tirar das comissões, né? E eu ia ficar sem as minhas comissões de ciência e tecnologia, de educação, de cultura, as comissões que eu participava da questão da análise da crise hídrica. Eu participava de 13 comissões no Congresso analisando projetos de peso. Eu ia perder todas as minhas comissões. Foi uma ameaça que me fizeram. Aí eu votei. Depois, voltando o ano, em março de 2018, 2017, já teve a reforma trabalhista, aí não tinha como votar com o governo, entendeu? Era precarização de emprego, aí eu votei contra. Aí, na sequência, veio a reforma da Previdência do Temer. Não tinha como votar nisso aí. Era impossível continuar votando nisso. Isso foi, obviamente, me jogando para o outro lado da política, né? Enfim, ao cabo, o coerente mesmo seria eu me filiar num partido de esquerda, né? O PSB, o PDT, o PCdoB, ou o PT. Né? Eu fiz a opção pelo PT porque eu já havia sido do PT no tempo atrás, né? Até o PSB me procurou, tive boas conversas com o presidente do PSB, boas conversas com o grupo do PDT e tal. Eu fiz minha opção. Fiz uma opção e não estou arrependido, acho que foi uma opção correta, né? Em que pese o resultado da eleição, a desidratação dos meus votos, dos meus votos, né? Mas a vida é feita de decisões, a gente acerta e erra, né? Só tem que aprender, para saber, tem que ser didático o processo, né? Você tem que aprender com os erros. Nesse caso, eu não julgo que foi um erro, eu julgo que foi uma tomada de decisão dura, difícil, eu tinha poucas opções, e, obviamente, essa decisão ela acabou se chocando contra a realidade do país, porque política é essencialmente consciência, né? Movimento de massa, né? E isso você não tem como controlar, e é bom que seja assim, né? Que as pessoas se movimentem de acordo com as suas consciências. É o que aconteceu. Fazer o quê? Né? Eu acho uma pena, né? Mas eu vou fazer o quê? Né? O Fabrício Souza está aqui, ó. Resumo: esquerda defende o trabalhador e a população carente, em busca de melhoria. A direita só defende os ricos e bancos. Isso o Fabrício aqui, né? A Rally Cristina botou aqui: coragem e transparência, precisamos disso. Né? E de fato é verdade. Alex Vieira: responsabilidade com seus eleitores.
E é isso mesmo. A outra, Carla está pedindo aqui, Casanova, põe minha pergunta, por favor. Professor Celso Pancera, como foi votar contra o impeachment da presidente Dilma? Ela acabou de responder agora. Com toda aquela pressão, a Câmara naquele dia, a pressão da Câmara naquele dia. Porque para nós que estávamos aqui, era uma emoção a cada voto. E foi muito emocionante para nós ouvirmos um não vindo do senhor que nos representava e representava Caxias naquele momento, né? Então, assim, pode falar, professor. Veja, Casanova, o meu mandato ele se deu num período bem assim de transição da política brasileira, né? É um período meio ímpar, assim, dificilmente vai se repetir um período como aquele na história brasileira próxima, né? E nós tivemos 3 momentos muito duros na Câmara, né? O impeachment da Dilma foi um momento muito duro, em que a gente teve que votar, fazer a opção. Claro, foi muito ruim. Eu lembro aquele monte de deputados xingando. E pior que muitos deles, o Casanova, 3 dias antes estavam no Ministério pedindo ajuda do governo. Tal. Eu era ministro. Não, e alguns meses depois estavam presos, né? Porque estavam entendeu? Então, tinha isso. Depois teve a questão da votação da lei de abuso de autoridade, que eu votei favorável. Foi outro momento muito duro, a gente foi muito atacado, mas foi uma votação muito importante, eu acho, que aquela lei não foi para frente, mas depois agora o Congresso aprovou nessa legislatura atual, que era necessário. E a questão de processar o Temer, né? Porque ali também é outro momento em que não teve votação de acordo com a consciência ou com a necessidade do país. Ali, muitos parlamentares deram conta dos seus interesses, da sua reeleição, e votou de acordo com isso, entendeu? Então, acabou que o Temer, 2 vezes a Câmara não autorizou processar o Temer, né? E eu votei para processar ele contra a decisão do meu partido. Então, foram momentos muito duros, assim, né? Mas aquilo que eu te falei, é um super aprendizado, né? Sai maior desse processo, né? Sai mais experiente, né? E o que eu estou dizendo assim, não quer dizer que está errando mais ou menos, está querendo dizer que tem que ter uma decisão dura, que tem repercussão, que eventualmente tiver um patamar superior, eventualmente pode tiver ao que aconteceu comigo na derrota eleitoral. Mas, politicamente, eu me sinto vencedor. Politicamente, eu me sinto muito bem. Agora, eleitoralmente, eu perdi uma eleição. Eu não perdi na política, no debate e naquilo que eu acredito que seja o melhor país. Está aprovado, está aprovando agora, nessa crise da Covid, que nós estamos certos. Entendeu? Quando veio a chikungunya, a questão da Zika vírus, a seca no Nordeste, nós tínhamos um comitê de crise, a gente visitava os estados, com o ministro enfrentava a crise, pegava o problema, sabe, na unha para resolver. Esse governo é criminoso, ele abandonou as pessoas, entendeu? Abandonou as pessoas, né? E são quase 50 mil mortos, e nós teremos 70, 80 mil mortos no Brasil nos próximos meses, porque essa coisa não acabou, isso vai continuar. Não. E não existe milagre, não existe vacina para amanhã. Essa coisa vai demorar muito até ter uma vacina eficiente que chegue aqui no Brasil. Não, e principalmente... O erro provocado lá em 2015, no impeachment, 2016, certo? Para um setor da política importante, setor dos meios produtivos, sistema financeiro, agora está se refletindo no aumento da miséria do país e em 50 mil mortos. Então, as coisas têm consequência. Uma coisa é a minha derrota eleitoral. Perdi. Outra coisa é que, politicamente, não me sinto derrotado. Eu acho que tomei decisões corretas. Não. E agora o senhor estava falando aí a respeito da questão da vacina, né? E, por exemplo, a gente está vendo aí a Covid, está vendo esse problema todo acontecendo aí, e o Brasil está um Brasil de crise. Muita gente dizia que o vírus era mentira, que o racismo não existe, que a educação é uma baderna, que agora estão até tirando fogos no STF, estão desacatando a autoridade de forma assim rasgada, e a Constituição tem sido desrespeitada o tempo inteiro. O Brasil ele está meio bagunçado, algumas coisas, está meio zoneado aí. Tem algo errado aí.
deveria o Brasil repensar suas leis? O povo está sabendo usar a democracia, né? O que está acontecendo no seu ponto de vista? Eu estou de olho no horário aqui, que eu sei que o senhor tem compromisso. Pode deixar que a gente está antenado aqui. Tranquilo. Não, Zé, não precisa mudar a lei, não. Porque tem aqui um setor muito oportunista, muito cínico, escroque, mentiroso, construiu um discurso, certo? E levou as pessoas a votar neles, entendeu? E essas pessoas não têm nenhum respeito, nenhum apreço pela democracia e pelo social. Tem apreço, entendeu? Reuniu. Você conhece as pessoas que votaram no Bolsonaro aqui em Caxias. E tu sabe a história. Tem perfil. Entendeu? Não vou ficar dizendo aqui as pessoas que ficam defendendo o Bolsonaro nas mídias. A gente conhece muito bem. E isso é no Brasil inteiro. Entendeu? Isso é no Brasil inteiro. E esse grupo, enfim, né? E agora os caras estão desrespeitando todas as regras, né? Atacando todo mundo. Certo? Agora, o STF, quando tinha que impedir o impeachment da Dilma, não fez nada. Certo? Sim. Quando o Moro explodiu aquela gravação ilegal do Lula e da Dilma, o STF calou a boca. Entendeu? Então, todos eles são responsáveis pela situação que criou no Brasil. Eles permitiram que isso fosse criado. Admitiram isso para derrotar o PT, derrotar a esquerda. Que não é só o PT, não. É o conjunto da esquerda. Entendeu? Agora, eu queria só para a gente... Esse negócio de esquerda e direita, só para não ser maniqueísta. Assim. Sim. Não é que a esquerda defende o pobre, a direita defende o rico. Nesse meio do caminho, tem muita gente que não tem definição ideológica, certo? Né? Aqui no Brasil é muito claro, tem um setor amplo da política que não tem definição ideológica. As pessoas, elas se movimentam de acordo com seus interesses, como eu falei, eventualmente é pessoal, muitas vezes é da sua categoria de trabalho, muitas vezes é do seu bloco industrial, muitas vezes é da sua igreja, do time de futebol, né? As pessoas se movimentam por esses interesses e votam desse jeito, e elegem os seus representantes dessa forma. E isso, claro, acaba tendo uma conformação muito pouco ideológica dos instrumentos dos aparatos de governo, né? Então, essa coisa, você acaba não tendo exatamente governos de esquerda e de direita, você tem um amontoado de ideias que vão andando, né? E vão tocando o país. O país vem avançando ao longo de décadas, mas tem momento que ele retrocede. Agora é um momento, claro, de retrocesso. O governo do Collor foi claramente um governo de retrocesso, né? Que você perde um conjunto de ganhos sociais e algumas leis que são importantes para defender a quem mais precisa, porque quem mais precisa do Estado é o pobre, né? E de leis para ser defendido. Então, isso acaba acontecendo eventualmente, né? É claro que, assim, como, assim, grosso modo, em um período histórico longo que você analisa, as organizações chamadas de esquerda são aquelas que têm um discurso mais voltado para a defesa do trabalhador. Por exemplo, o Getúlio Vargas, ele foi claramente um governo de direita, mas ele tem uma forma de esquerda por quê? Porque ele criou a consolidação das leis do trabalho. Né? Existia um moderno operariado urbano que estava surgindo, que não tinha nenhuma defesa, que trabalhava 60, 70, 80 horas semanais, e ele botou uma lei ali, criando 8 horas diário, 40 horas semanais, instâncias do judiciário para defender o empregado, a carteira de trabalho, o FGTS, né? Criou as férias, né? Criou um conjunto de leis que veio beneficiar a população trabalhadora, e isso ficou no imaginário popular como um governo de esquerda, né? Porque ele criou essas coisas, mas na essência ele era um governo, vamos dizer assim, capitalista meio radical. Mas naquele momento o capitalismo precisava disso. Assim como no Brasil nunca teve reforma agrária. Um dos grandes problemas do Brasil
é a concentração de terra em grupos pequenos, né? Isso é um problema sério, porque você concentra muito a renda do campo, que é uma produção agrícola muito rica, mas em alguns lugares é muito ruim. Por exemplo, norte e noroeste do Rio de Janeiro só tem terra abandonada, entendeu? Porque ali tem grandes produtores de terra que não produzem nada, né? Então, e nos Estados Unidos, por exemplo, a distribuição de terra foi feita de forma de reforma agrária. O imigrante chegava, ele ia para dentro dos estados, né? Geralmente descia na costa leste ali, ele ia para o oeste dos Estados Unidos e a terra que ele pudesse acompanhar, ele era dono da terra e tinha registro, né? Isso impulsiona muito a economia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, como é que foi feito toda a ocupação de terras do Brasil? Primeiro, as capitanias hereditárias, né? O Brasil foi dividido em 13 famílias que tinham grandes pedaços de terra e que prestavam contas para a coroa, e você não tinha uma lei como nação, né? O Brasil demorou 3 séculos para ter governo, como nação, leis nacionais. E isso, obviamente, demorou muito, dificultou muito o desenvolvimento do país como nação, né? E isso se reflete até hoje, né? Numa concentração de renda enorme num pequeno grupo de pessoas, né? Então, países capitalistas europeus, Estados Unidos, eles fizeram algumas coisas lá 2, 3 séculos atrás que nós não fizemos, que foi distribuir terra, por exemplo, leis que defendam os artesãos, os trabalhadores e tal. No Brasil, isso aconteceu em 1930 e poucos, quando o Getúlio Vargas foi presidente. Ele regulamentou o trabalho na terra, mas não regulamentou a questão do campo, né? No campo continuou a concentração de terra, né? E por isso que tem muito conflito de terra até hoje, né? Sim, sim. Ainda existe esse negócio, essa coisa não se resolveu, né? Então, a gente não diz assim, a esquerda isso, a direita aquilo, não. No meio do caminho, você tem uma série de conformações de interesses que forçam, que pressionam os governos a tomar decisão. Aí vem da concepção de cada governo. Por exemplo, esse governo é um governo que tem o Ministério da Economia, Guedes, né, que tinha até agora há pouco, na educação, o Henrique, que não tem ministro da Saúde, né, que tem do Itamaraty um cara esquisito, que não, sabe? Não consegue ligar o Lé com o CRE, né? Então você não tem política internacional, né? E você tem um Congresso que faz pressão sobre o governo e vota de acordo com os seus interesses. Esse Congresso aprovou a reforma da Previdência, por exemplo. Sim, né? Sim. É um absurdo isso. É uma esculhambação, né? Um absurdo, um absurdo. Os nossos direitos, mas aprovou. É um Congresso eleito. Na eleição, uma das coisas que eu dizia na minha campanha, sei lá, cuidado, vocês vão votar no cara que vai destruir os seus direitos trabalhistas. E foi o que aconteceu. Né? Os deputados federais de Duque de Caxias votaram pela reforma da Previdência. Né? Só para a gente conseguir aqui, até por conta do seu horário, mas vamos lá. O senhor falou do Getúlio Vargas aqui, eu queria fazer um paralelo só para a gente ter... Na época de Getúlio Vargas, uma das coisas que acontecia com a sociedade mais pobre era que os pais de famílias dormiam nas portas das fábricas, né, porque eles tinham medo de sair dali e outra pessoa chegar e entrar, porque não tinha lei trabalhista, então era aquele cara que estivesse na frente e que aceitasse o valor que o dono da empresa pagasse para o cara trabalhar naquele dia. Né? Então, uma forma de o cara não perder isso era o cara ficar ali dormindo na porta da fábrica, né, para não perder aquele emprego, aquele trabalho que ele tinha. Né? E muitas das vezes o cara deixava a família de lado, que era para isso não acontecer. Né? E hoje nós estamos fazendo basicamente a mesma coisa novamente. Né? Nós estamos voltando, ou seja, essas ferramentas que foram criadas por um governo de direita, né, porque entendeu que era interessante, que era importante ter esse regramento, ter esse norte aí das leis do trabalho, né? Hoje foi retirado sim, a revelia, né? E foi uma bagunça danada e dizendo que está certo, e o próprio povo, né, batendo palma a respeito disso. Então, é um absurdo danado, né? Um absurdo isso, e eu tinha que fazer esse comentário sobre isso aqui. Outra coisa que eu vou falar com o senhor não gosta, mas eu vou falar. Eu vou falar isso, o senhor não gosta de falar sobre isso, mas
algumas famílias aqui que foram beneficiadas com a ajuda que o senhor conseguiu prestar junto em parceria com o Colabora Já, né? Que eu tenho que falar que foi o senhor, tenho que falar aqui, o Rodrigo Oliveira, boa noite aí, algumas pessoas que eu não falei, né? Valesca, minha filha, boa noite. Cristiano, doutor Cristiano, abraço gigante. Está aqui o Cristiano falando que esse debate vai além da esquerda e direita, e vai mesmo, porque a sociedade não dá para a gente limitar em 2 linhas, é mais do que isso. Então, assim, essa ajuda que o senhor deu, é que as pessoas costumam falar que o político, costumam ver o político como aquele ser, né, que é só corrupção, mas eu queria trazer para cá essa pessoa aí, esse homem que é uma pessoa que tem uma integridade, que trabalha, tanto que teve esse prejuízo monstruoso de perder o mandato por conta de uma ideologia, de um pensamento de favorecimento à população, de melhoria da sociedade. Então, assim, e aqui eu estou agradecendo ao senhor por essa ajuda que o senhor conseguiu organizar no momento de crise, mesmo não estando não estando no poder, mesmo não estando aí no parlamento, mas ainda assim o senhor se preocupou e beneficiou algumas pessoas, algumas não agradeceram, outras agradeceram, mas eu sei que foram centenas de pessoas que foram beneficiadas, a equipe do Colabora Já, né? E eu queria responder um monte de perguntas que tem aqui, queria poder falar mais com o senhor, mas eu só tenho um compromisso, e eu só vou deixar uma pergunta aqui para o senhor desenvolver aí, para o tempo é seu, o senhor que resolve. A UFRJ só pretende voltar às aulas após a vacina contra a Covid. O ano letivo de 2020 está perdido. O que falar para os estudantes? Como será que fica o Enem? Eu só queria dizer aos amigos, eu estou acompanhando aqui, está subindo a timeline aqui, um monte de nomes de conhecidos aí. Eu não vou citar um para não deixar de citar os demais. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, acompanhando aí. Em relação à questão da UFRJ, eu concordo com a reitora, porque é muito difícil colocar. Nós temos muitos professores idosos no ensino público, né? E você colocar esses professores em sala de aula com um grupo de alunos, você tem um risco enorme de contágio, né? Então, realmente é muito difícil planejar a volta da aula. E a legislação brasileira, ela não prevê ensino à distância para esses casos. Mais do que isso, né? Uma parcela grande dos alunos não tem como acessar a internet em casa. Sim. Tem como acessar a internet em casa. Então, se colocar ensino à distância agora, sim, você vai acabar beneficiando enormemente quem tem internet. Quem não tem internet vai ser extremamente prejudicado, não é legal? Então, tem que procurar uma saída, a gente vê como é que saída. Sobre o Enem é uma conquista nossa, de quem lutou nos anos 80 contra o vestibular, nos anos 90. Eu fiz muita passeata, muita manifestação contra o vestibular. Nós criamos uma outra forma de acesso às universidades. Esse acesso surgiu o Enem, né, durante o governo do Lula, né, foi implementado e cresceu muito. É uma forma bem melhor de ingresso na universidade. Tem que esperar agora, porque marcar o Enem com a rede pública de ensino paralisada, né, sem você poder incluir a maior parte dos estudantes, que são os estudantes secundaristas da rede pública de ensino, não é correto, né? Então, o correto mesmo é aguardar mais uns 2, 3 meses, sei lá, 2 meses, ver como é que fica isso, ver que forma vai se organizar o ensino médio nessa reta final, e a partir daí fazer o Enem, né? Mas, com certeza, nós teremos, no mínimo, um semestre perdido das universidades públicas brasileiras esse ano, e o ensino médio, o ensino básico, muito prejudicado na sua produção esse ano, na formação de alunos, porque qualquer solução que se tenha será, com certeza, uma solução ruim, porque o que aconteceu está além da nossa capacidade. Né? Então, isso tem jeito. Sobre os amigos que a gente ajuda, isso é uma coisa que a gente faz, porque nessa vida a gente conhece muita gente, né? Então, volta e meia alguém liga, olha, aqui ajuda a gente a ter uma rede de relações, de lideranças, ajuda a gente a distribuir isso. Eu faço, porque não custa nada e as pessoas precisam. E eu já passei por isso, né? Assim, vivo uma situação muito ruim, mas já foi muito pior.
Sim, mas é muito ruim, não tem como a gente deixar de ajudar, né? Não custa nada fazer algum tipo de esforço. Mas eu, com certeza, Casanova, meu grande esforço hoje é com a ciência brasileira, tá? Eu estou fazendo muitas ações, muitas reuniões, em defesa da ciência, para retomar o crescimento da ciência brasileira, a produção de conhecimento no Brasil, porque é o que vai garantir o nosso futuro, não tem jeito, né? E eu continuo militando muito, atuando muito mesmo. E olha, minhas mídias sociais pode não entender um bocado que eu estou postando lá, mas é para mostrar que a gente continua uma ação. Hoje foi muito puxada, eu participei de diversas reuniões, eu gravei 2 programas para a Rede Petrópolis sobre ciência, né, a partir daqui de casa. Eu ainda vou trabalhar bastante hoje. O senhor pode falar um pouco dessa marcha pela ciência, alguma coisa? Que a gente quer entender um pouquinho? Temos já 2 marchas da ciência, eu ajudei a organizar. Nós temos semana que vem um painel nacional para discutir Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu estou organizando. Nós temos dia 8 de julho, Dia Nacional do Cientista, né? Nós temos uma nova marcha pela ciência, né? Que é virtual, uma nova ação, né? Participei de um debate à tarde com a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação ligada ao PT, para organizar um programa de ciência e tecnologia para o partido, colocar nas ruas nas próximas semanas, nas eleições municipais, né? Tem as atividades do SBPC, do Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também que a gente tem ajudado bastante. Então, a gente tem participado dessa questão, porque é a nossa militância, né? Como eu acho que eu posso contribuir hoje em dia com o progresso do país. Não vou parar com isso, não, porque eu faço isso desde criança, não vou parar agora, não vou conseguir, né? Não tem jeito, a gente, mais que a gente queira ficar um pouquinho ausente, mas acaba que a gente, pelos amigos, as amizades, os compromissos que a gente tem, acaba se envolvendo e ajudando. Não tem jeito. Tá ok. Bom, pessoal, teria 1 milhão de perguntas para fazer para o Celso, né? E tem muita coisa aqui que a gente queria ter perguntado, mas não foi possível devido ao horário, é 1 hora só de live, e tem um compromisso agora mais à frente, e a gente vai estar liberando o nosso amigo aqui para cumprir com o compromisso dele. E eu agradeço quem esteve aí presente, peço perdão pelas pessoas que eu não respondi, né? O Rodrigo Oliveira, mas vai estar aqui no site, o Celso depois dá uma olhada, responde aqui na nossa página. Manda as perguntas para o meu e-mail, que eu respondo, tá? Um endereço, de preferência pelo e-mail, que a gente responde, eu mando para você, você retorna para eles. Você pode passar o seu e-mail, Celso? Manda pro aqui por dentro, pelo. Não, tranquilo. E o que acontece, pessoal? Tem o Instagram do Celso também, né? Que é @CelsoPancera, vocês podem entrar lá, né? E seguir. Sempre pergunta lá que a gente responde. Mas elas estão na tua linha da live, não é isso? Eu vou colocar aqui. Coloca aí que a gente tá responde. Legal. Então tá isso aí, ó. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Celso, poxa, obrigado aí pela honra de estar falando aí contigo mais uma vez. Abraço, Jéssica, Bigu, né, que possibilitaram essa live. Né? E isso aí, gente. Fica com Deus. A gente vai ter um outro horário com o Celso, a gente vai conseguir falar um pouco mais com ele. Tá? Então, obrigado vocês aí, obrigado por participar. Abraço grande. Tchau. Valeu.